Trajetória desta semana, vamos falar sobre a vida e a carreira de Ana Paula Brandão da Silva Farias, a vereadora Ana Paula, do PDT. Nascida no bairro Genibaú e criada no Jardim Iracema, a parlamentar tem 40 anos de idade, é casada, mãe e está no primeiro mandato. Aliás, Ana Paula é a primeira enfermeira a ocupar esse cargo na Câmara Municipal de Fortaleza. Eu nasci no bairro Genibaú, aqui em Fortaleza. Fica ali nas proximidades do quilômetro 10. É uma comunidade bem carente, onde até hoje eu desenvolvo um trabalho social lá de apoio às crianças e às mulheres. Nasci em 17 de novembro de 1983, quarentei agora, recentemente. E sou casada com o Márcio Cruz, que foi ex-vereador de Fortaleza. Nós temos uma filha de 13 anos, a Germana. Eu sou filha do Antônio Vieira da Silva, que era um estivador, trabalhava no Porto do Mucuripe, natural de Itapajé. Meu pai e minha mãe são de Itapajé, minha família toda é de lá, meus tios e tias, tanto do lado da família do meu pai como da minha mãe. E minha mãe é Maria de Jesus Brandão, ela tem 82 anos hoje, ela mora comigo na minha residência, é dona de casa e foi a pessoa responsável pela minha educação, de forma bem rígida. E hoje ela encontra-se com Alzheimer e sob os meus cuidados na minha casa também, fazendo de tudo para que ela possa ter uma boa convivência nesse momento da vida dela. Ana Paula também está no primeiro mandato na Câmara dos Deputados como suplente desde maio de 2023 e chegou a tomar posse na vaga do cearense pedetista Eduardo Bismarck, que tirou licença do cargo por 120 dias. Experiência que só instiga a vontade de firmar passos maiores num futuro próximo. O Márcio já era vereador, meu esposo, e nós íamos para mais uma campanha e nós tínhamos que decidir quem dos dois ia ser o candidato. Eu tinha mais costume de ficar nos bastidores, fazendo as articulações políticas, a coordenação de campanha. E aí foi quando a gente recebeu o convite para ir para o PDT, porque a gente precisava formar uma chapa consolidada no PDT e que tivesse o nome de uma mulher, um nome de peso, um nome que concorresse dentro de um perfil que o PDT queria naquele momento. Então, nós tomamos a decisão coletiva lá em casa da candidatura vir. A partir da minha candidatura, eu já era presidente do Conselho Regional de Enfermagem, onde nós estamos no momento. E aí foi uma decisão ainda mais que difícil para mim, porque até então eu só pensava no crescimento no ponto de vista da minha carreira profissional enquanto enfermeira. E não tinha ainda assim focado tanto na carreira política. E aí foi o primeiro momento, veio aquele estalo, veio aquela necessidade. A gente nunca tinha tido uma enfermeira na Câmara Municipal de Fortaleza, várias outras representações, mas de fato eu fui a primeira enfermeira a ser eleita vereadora da capital. Então foi desafiador, mas foi um momento que nós tivemos que fazer, foi uma decisão que nós tivemos que tomar, porque inclusive nos ajudou com toda a luta de aprovação do piso salarial da enfermagem. Foi o mandato de vereadora aqui em Fortaleza que nos permitiu e nos deu condição de poder dialogar, inclusive a nível de Congresso Nacional, com outros parlamentares, sobre a importância da enfermagem, a importância da saúde e a importância do reconhecimento e valorização da enfermagem. Partiu da Câmara Municipal de Fortaleza a grande maioria das articulações para aprovação da Lei 14.434. Muitas vezes eu não pude nem estar presente em sessões e pedir a liberação dos meus pares para que eu pudesse acompanhar a pauta nacional e ajudar os demais órgãos na construção do piso salarial da enfermagem, que hoje é lei e é uma realidade. Foi sofrido, mas nós conquistamos a lei do piso. Bom, a gente vai para mais uma possibilidade de reeleição na vereança. Temos aí a condição de sair pré-candidata mais uma vez, a vereadora, mas eu sou segunda suplente de deputada federal, passei alguns meses agora lá em Brasília, foi uma experiência muito positiva para mim e eu tenho interesse sim em voltar a concorrer a esse espaço para que a gente possa de fato construir dias melhores para o nosso povo.
Não que nós não façamos isso na Câmara Municipal, e fazemos, mas fazemos de maneira limitada para o nosso município. Eu acho que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados Federais, ela consegue chegar e abraçar uma quantidade maior de pessoas que precisam de projetos e de mudanças legislativas que realmente interfira positivamente na vida delas. No âmbito da Câmara Municipal de Fortaleza, a gente tem feito isso, mas a gente tem nossa competência limitada dentro do território de Fortaleza. E muitas vezes a gente tem uma pauta, um projeto importante que a gente não quer deixar somente dentro do município. A gente quer que todas as pessoas ou todas as mulheres, dependendo da pauta, possam usufruir desse trabalho de legislador. Mas vamos voltar ainda bem lá atrás, quando realmente a vereadora começou a entender a necessidade de se engajar em movimentos sociais e lutar por direitos coletivos. Isso faz tempo, viu? Na época que Ana Paula ainda era estudante. Na infância não, mas na adolescência eu já comecei a me organizar no Grêmio Estudantil da escola. A escola de 1º e 2º grau Antônio Bezerra, a época que fica ali na Padre Perdigão Sampaio, no Antônio Bezerra. Lá eu organizava os estudantes, ainda com 15 anos mais ou menos, e fui presidente do Grêmio Estudantil. Fundei o Grêmio Estudantil da escola, Grêmio Estudantil Edson Luiz de Lima Souto. Tenho muitos amigos dessa época e comecei a militância lá dentro do movimento estudantil, já lutando por um ensino de qualidade. Nessa época, nós não tínhamos a figura do professor dentro da sala de aula, nós tínhamos só o orientador e a gente assistia a aula pela TV, teleensino. Até uma repórter muito conhecida, que é a Maísa Vasconcelos, fazia a apresentação dessas aulas, matemática, português, e a gente só tinha um orientador. Então, nós começamos a militância no campo da educação enquanto alunos, cobrando que o governo tivesse um investimento maior na educação, que hoje é o Fundamental 2, e também no ensino médio, como preparação para o mercado de trabalho e outras questões. A vereadora Ana Paula Brandão tem 4 irmãos, sendo 3 mulheres e um homem. Das irmãs, 2 também são bastante engajadas com causas coletivas. Um talento, um dom que ela garante herdado do avô e de um tio. Meu avô, que residia na Serra da Pedra do Frade, lá em Tapajé, é muito conhecida essa pedra. Você vai chegando na BR-222 e você vê um monumento já conhecido como Pedra do Frade. E o meu avô, Lozim Brandão, ele se envolvia nas campanhas, ajudando as pessoas, e ele costumava levar minha mãe, minhas tias, no período de campanha para acompanhar os comícios, né? Então, era o maior evento, a maior programação que se tinha na família, era ano de eleição para acompanhar os políticos e levar a garotada para os comícios. Nessa época podia. Então, se começasse campanha, se tivesse ano de campanha, a primeira casa que os políticos procuravam era a casa do Lozim Brandão, que morreu muito jovem também, né? Então, tem uma herança também física, que é a pele, a cor dos olhos, também oriundas do meu avô, chamado de Lozim Brandão, lá de Itapajé. Então, ele gostava muito de ouvir sobre política, de falar sobre política. E da família do meu pai, também tem uma herança política, também de Itapajé, que é do meu tio Raimundo Gordo. Meu tio Raimundo Gordo foi vereador em Itapajé, ele era envolvido com a política também, mas ele era mais conhecido na cidade por ser rezador. Então vinha muita gente de fora para receber a reza do meu tio, que era o Raimundo Gordo, que é tio do meu pai e meu tio, consequentemente. Então, eles já eram envolvidos na política, e eu acho que a gente herdou essa vontade de ser da política. Tanto eu, quanto Martinha, quanto Toinha, nós gostamos desse envolvimento com a política, e eu acho que dessa herança aí lá dos meus avós e dos meus tios de Itapajé. Ser mulher e fazer política não é tão simples, confessa. Segundo a parlamentar, a luta para romper os estigmas é constante, mas ela faz questão de enfrentar de cabeça erguida, certa de que essa realidade precisa mudar. A gente escuta muita coisa, desde uma tentativa de diminuir ou menosprezar aquilo que a gente
busca tocar no nosso mandato, como até uma provocação por conta de uma roupa que a gente usa em determinado momento. Então, tem extremos, né? Tem a provocação desde que nós não temos competência nem habilidade para se portar como parlamentares, realmente debater, falar matérias importantes para o povo, como também até a forma que a gente se apresenta ou se porta dentro dos espaços políticos é motivo de falácias nas entrelinhas e ali nos cantos dos bastidores também políticos. Eu achava que poderia ser mais fácil, porém, muitos desafios. Eu acho que o fato de ser mulher ainda tem um peso ainda para a participação, ainda tem um estigma, ainda tem uma... A sociedade ainda não está preparada para ter mulheres no alto comando político, no alto comando de grandes empresas. Eu acho que nós ainda temos um grande trabalho pela frente para poder garantir, de fato, a representação feminina em espaços de poder. Então, coisas que eu achava que ficava apenas na retórica, como a violência política de gênero, a gente acaba vendo que realmente existe e a gente acaba vivenciando isso na pele. Alguns estigmas que são colocados para nós mulheres, que muitas vezes a gente acha também que é só oriundo do movimento de mulheres ou oriundo de alguma questão mais específica, a gente acaba, quando entra nesse meio, acaba compreendendo e tirando a prova de que aquilo realmente existe. Então, não é pontual, não é uma coisa aqui, outra acolá, é da sociedade. A sociedade como um todo ainda não está preparada para ser conduzida, principalmente nas grandes decisões, por mulheres. Ainda tem o preconceito, ainda tem a discriminação e nós precisamos mais e mais avançar nesse fortalecimento e crescimento da representatividade feminina para que, de fato, a gente tome as decisões importantes da gente. Para fortalecer as articulações políticas, ela conta com o apoio do marido, o ex-vereador de Fortaleza, que é advogado e acadêmico em enfermagem, Márcio Cruz. A gente tem uma parceria muito importante, não só na vida política, mas na vida enquanto casamento. Sempre que alguém, um de nós dois, decide fazer algo, o outro está sempre ajudando. E nesse período de transição não foi diferente. Então, o Márcio, ele ajuda hoje com tudo o que a gente precisa de articulação política, de levantamento de trabalhos, toda essa parte é ele que faz. Além de ter me orientado inicialmente sobre como me portar dentro da Casa Legislativa, me orientar sobre o regimento, me orientar sobre questões importantes que o nosso mandato deveria fazer durante esses 4 anos como vereadora de Fortaleza. No próximo bloco, a gente traz mais detalhes da trajetória da vereadora Ana Paula Brandão e mostra a atuação dela na área da enfermagem. A parlamentar é presidente do Corém Ceará desde 2018, mas está prestes a sair do cargo. Você confere em instantes. Fortaleza está trabalhando no plano diretor. Ninguém melhor do que você para decidir junto com a prefeitura o que o seu bairro mais precisa. Com o plano diretor, a gente vai planejar o uso do espaço público de Fortaleza para os próximos anos. Visite a plataforma virtual e faça suas propostas. A participação de toda a cidade na revisão do plano diretor é fundamental para construirmos a Fortaleza que queremos. Prefeitura de Fortaleza, a gente faz mais. O trabalho dos vereadores está em toda a Fortaleza. Eles traduzem a sua voz em leis municipais que fazem a cidade acontecer e se desenvolver. A informação do valor por quantidade do produto nos supermercados é lei da Câmara Municipal para garantir os nossos direitos. Quando a gente coloca o nosso carro no estacionamento, tem uma lei para proteger nossos direitos. O meu filho tem deficiência e teve prioridade na vaga da escola, garantida por lei municipal. O meu atendimento preferencial em todos os caixas também é trabalho dos vereadores. É lei. Uma cineminha também é garantida também pela lei municipal. E o nosso meio ambiente está protegido com uma lei municipal que proíbe as queimadas. O trabalho do vereador é construir uma Fortaleza de todos. Uma cidade melhor pra gente viver. A
história de Ana Paula Brandão na área da enfermagem começou há muitos anos. E a trajetória dentro da saúde foi tão intensa e marcante que ela ficou conhecida como vereadora enfermeira Ana Paula, a primeira da área a ocupar um cargo no Parlamento Municipal de Fortaleza. A gente traz uma nova visão também para que esse enfermeiro ele possa empreender. E mais recentemente, nos últimos 6 anos, eu tenho me dedicado exclusivamente à defesa das prerrogativas dos profissionais da enfermagem, enquanto presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará. Fui eleita em 2017, assumi em 2018, reeleita em 2020, aí tem uma questão peculiar. No ano de 2020, era um ano de pandemia, eu era candidata à presidência do Corém e à vereadora de Fortaleza. Em um final de semana foi a eleição de vereadora e no outro foi a eleição de presidente do Corém. Nós ganhamos as duas com ampla maioria de votos num ano bem difícil, que era um ano pandêmico. Então, assim, muita gente disse assim, meu Deus, como é que ela consegue conciliar tudo isso? Mas a gente conseguiu. Aqui no Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, a gente deu uma outra cara. Os profissionais da enfermagem, eles tinham um estigma muito pesado de que o Conselho só servia para cobrar o imposto federal obrigatório, que é a anuidade, e que não tinha nenhum retorno para eles. Aqui hoje, além das estruturas, como você pode observar, estruturas novas, carros novos para fazer todo o processo de fiscalização do estado do Ceará inteiro, concurso público que nós fizemos para os servidores fiscais, ampliamos a fiscalização, ajudamos na defesa das prerrogativas dos profissionais de enfermagem, empoderamos os profissionais de enfermagem ao ponto deles saberem o que é que eles podem, o que é que eles não podem fazer, lutamos pelo piso, conseguimos a aprovação do projeto de lei do repouso digno da enfermagem, que era uma luta que estava parada há muito tempo. Nós conseguimos articular e fazer isso mais precisamente agora nessa minha experiência como deputada federal, na Câmara Federal. Fiz muitas amizades por lá também. Então, uma série de experiências que vem aqui na minha cabeça agora nesse momento que fazem com que eu estou encerrando meu mandato aqui no Corém agora, dia 20 de dezembro. Dia 20 de dezembro eu termino 6 anos de mandato. A minha equipe que eu preparei para me substituir ganhou as eleições novamente, continuará aqui, porque é uma equipe que trabalha todos os dias, continuará aqui dirigindo o Conselho Regional de Enfermagem, fazendo o mesmo trabalho que eu faço, com um desafio agora de reorganizar a lei do piso, porque a nossa lei foi desconfigurada pelo STF, quando atrelou a 44 horas e o termo remuneração, e a equipe que vai ficar aqui agora vai lutar para que a gente consiga, primeiro, ganhar o mérito da ação no STF, que já está marcado o julgamento entre 8 e 18 de dezembro, e em seguida começar a trabalhar em sintonia com os sindicatos e as associações de enfermagem para que a gente tenha de fato o piso como nós lutamos, né? Que foi sem ser atrelado à jornada de 44 horas e sem ser atrelado ao termo remuneração, que a gente quer a aplicação dele em cima do salário básico para que ele possa levar, inclusive, na sua aposentadoria, que é o momento que a gente mais precisa de retorno por parte dos entes em que nós prestamos serviço, é quando a gente envelhece e precisa da aposentadoria para comprar remédio, para pagar o fisioterapeuta e para outras questões que nos afligem aí na nossa terceira idade. Então, o Conselho Regional de Enfermagem, para mim, ele foi a melhor de todas as experiências da minha vida. Aqui eu aprendi muito, aqui eu aprendi sobre licitação, aqui eu aprendi sobre fiscalização do exercício profissional, aprendi sobre o impacto dos conselhos profissionais para ampliar e reconhecer as profissões que são regulamentadas. Aqui eu aprendi sobre processo de execução fiscal, questões jurídicas, amparo legal dos trabalhadores. Aqui tem sido uma escola para mim, né? Saio agora dia 20, já com um sentimento já de despedida aqui, já dizendo que foi uma escola, um ensinamento que eu nunca poderei retribuir de vida aqui. Cheguei como presidente, não sabia muita coisa, mas tendo que ter a capacidade de liderar uma equipe de mais de 80 funcionários espalhados pelo estado do Ceará. E aqui eu vou deixando minha marca, prédio novo, carro novo, concurso público, tudo que a gente se propôs a fazer aqui no Conselho Regional de Enfermagem, lei de piso, que foi uma das coisas que nós nos propomos a fazer, nós estamos entregando para a enfermagem cearense. E para a enfermagem fortalezense, a gente tem entregado muita luta. Sou defensora dos servidores públicos,
principalmente aqueles da enfermagem, né? Tem uma proximidade muito importante com aqueles que trabalham dentro do JF, dos Frotinhas, dos Gonzaguinhas, contato direto conosco, os postos de saúde. Então, a gente tem buscado focar o nosso trabalho no mandato em prol desses profissionais da enfermagem, mas principalmente para que eles prestem uma assistência de qualidade ao povo de Fortaleza, que é o nosso principal objetivo. Nós nos organizamos, definimos nossa prerrogativa com um único objetivo: atender bem aquele paciente que nos procura, seja no hospital, seja na unidade básica de saúde, e a gente garantir a melhor assistência, que foi para isso que nós nos formamos enfermeiros. Foi na enfermagem que Ana Paula garante ter vivido os dias mais intensos de sua vida profissional. Isso porque ela encarou o desafio de gerir o Conselho Regional durante a pandemia, bem no auge da disseminação do coronavírus. Eu tenho uma recordação muito pesada que foi no março de 2020. Nós não tínhamos nem decisão ainda de ser candidata a vereadora, porque não tinha essa decisão. Márcio já era vereador e eu era presidente do conselho, que foi quando estourou a pandemia. E nós trabalhamos aqui dentro dos hospitais, nós não estamos na assistência, né, direta, mas trabalhamos dentro dos hospitais. E eu lembro bem que quando estourou a pandemia, o meu telefone não parava de tocar, com os colegas dizendo: eu vou desistir do concurso, aqui não tem máscara para nós, eu não vou, e desesperados e chorando, dizendo que não iam mais permanecer nos postos de trabalho, porque senão iam adoecer e iam morrer. Então eu fiquei praticamente sozinha, eu e mais uma fiscal, para fiscalizar quase todos os equipamentos de saúde, UPA, hospital, para saber se as EPIs estavam chegando, para criar protocolo de parametração e desparamentação dos EPIs, junto com a nossa equipe aqui do Corém, criar protocolo de tudo, a gente teve que criar com urgência, porque era tudo muito novo. Então, nesses 5 a 6 primeiros dias que teve o boom da pandemia, nós passamos aqui quase sem dormir, né? sem conseguir comer, sem dormir, isolados, nós fechamos o Corém, que foi preciso fechar, e nós trabalhávamos de casa, um dentro da sua casa, né? Então, Natana foi fazer os protocolos, eu fui fazer levantamento de EPI, atender os profissionais que choravam querendo abandonar o plantão, e no nosso código de ética ele diz que a gente não pode abandonar a assistência, porque senão a gente responde processo ético, e foi assim um desespero muito grande, foi o maior impacto de toda a minha vida, foi ter recebido toda a demanda de todos os profissionais de enfermagem durante a pandemia, principalmente naquele mês de março de 2020. Nós chegamos no final do mês de março, início de abril, assim, totalmente desorientados, sem saber o que a gente estava fazendo. Estava dando retorno. Nesse período, a gente já teve um caso de Covid entre nós, já teve um servidor da casa que morreu de Covid, né? Então, nós tivemos que lidar com o medo dos profissionais, com o medo da sociedade e com o nosso medo. E não podia mostrar fragilidade. De maneira nenhuma a gente podia se mostrar frágil. Então, a gente fez ações pontuais aqui. Eu mandei abrir uma licitação de urgência para comprar máscara, avental, touca, para poder fazer alguma coisa para ajudar os profissionais. Então, nós pegamos uma rubrica do orçamento do Corém, compramos de EPI e fomos distribuir nesses hospitais. Então, um hospital que não tinha condição, que não vinha máscara de nenhum canto, o conselho chegava até o hospital e entregava caixa de máscara, orientava a colocação, a retirada da máscara, o dia todo, de manhã até de noite, dentro das unidades, fazendo isso para que a gente não tivesse tanta perca de profissionais da enfermagem por estarem ali no fronte da pandemia. Foi muito difícil para nós, porque foi desafiador e a gente não podia mostrar fraqueza, porque as pessoas já recorriam a nós. Então, se a gente mostrasse fraqueza ali naquele momento, era como se as pessoas não tivessem mais esperança em ninguém, né? Então, a gente se virou nos 30. Então, a minha maior experiência ao longo desses 20 anos que eu tenho de enfermagem, olha que eu já peguei risco 1 do JF, que é onde tem os pacientes mais graves, parte de oncologia, mas o momento mais desafiador para mim, de toda a minha carreira de enfermagem, foi ter que receber toda a demanda de todos os profissionais. E você imagina
uma grande quantidade de profissionais depositando em você a esperança de resolver uma questão que ninguém sabia se era resolvível ou não, porque era um vírus desconhecido, que nós não sabíamos se viveríamos ou se morreríamos, que não tinha vacina, só sabíamos que tinha que usar máscara, ainda não sabíamos nem qual era a máscara, se era de filtragem especial ou se era a máscara normal, cirúrgica. Então, tudo isso foi muito difícil, você receber essa responsabilidade de dar condução para todos esses profissionais aqui no estado do Ceará. A xará Ana Paula Lemos, que também é enfermeira e chefe de gabinete do Corém, estava grávida na época. Mesmo afastada da sede do conselho, ela acompanhou todo o trabalho remotamente. As duas se conhecem há quase 10 anos e criaram uma parceria de sucesso. Conheço e trabalho com a Ana Paula há mais ou menos 8 anos, né? Nós nos conhecemos em 2015. Quando eu também estava na luta, reivindicando, né, convocação na Prefeitura Municipal de Fortaleza, e a encontrei, né, ela também desse mundo da luta, da reivindicação pela categoria, nós nos encontramos e ela me chamou para trabalhar com ela. Na época, ela estava juntando um grupo de profissionais para fundar uma associação dos enfermeiros do Ceará, a SEC. E aí eu topei de cara, né, o desafio e a gente começou a trabalhar com a Associação dos Enfermeiros. E aí rodamos o Ceará inteiro, né, levando as propostas da associação, era algo inovador aqui no estado do Ceará. Nós não tínhamos nenhuma outra associação que trabalhasse na luta pelos profissionais da enfermagem. E aí depois desse encontro e desse primeiro projeto, nós encabeçamos um segundo projeto que foi lutar para que a gente montasse uma chapa para concorrer às eleições do Conselho Regional de Enfermagem em 2017. E aí começamos a trabalhar em 2015, em 2017 veio o novo projeto e aí a gente começou a trabalhar, lutamos junto com outros profissionais que estavam do nosso lado, ganhamos a eleição e em 2018 nós assumimos o Conselho Regional de Enfermagem, ela como presidente e eu como vice-presidente à época do Conselho. E aí, depois disso, a gente fez a primeira gestão, que são 3 anos, né? Nos candidatamos à reeleição em 2020, assumimos um segundo mandato e depois disso, ela está finalizando o mandato, eu abri mão do meu último ano de mandato e assumi a chefia de gabinete da presidência aqui do regional. Então, assim, tem sido durante todos esses anos, em resumo, né, da nossa história, da nossa trajetória, é isso. Eu sinto muito orgulho porque, assim, eu acho que ela foi na pandemia o que de fato ela é na vida, né? Até no início da minha fala, eu citei que eu comecei a trabalhar com ela porque ela é uma mulher determinada, é essa liderança, é essa pessoa que motiva os outros a estarem junto com elas e lutarem pelos objetivos. E na pandemia ela foi isso, ela foi para frente e disse, nós precisamos fazer o nosso trabalho e mesmo com medo, porque quem que não teve medo, né? Ela não abandonou o barco, né? Ela pegou as pessoas que trabalhavam com a gente, que puderam ir e foi para os municípios cearenses que precisavam, os mais carentes, que não tinham, aqui no município de Fortaleza também, e rodou o Ceará inteiro, distribuindo equipamentos e atendendo às denúncias dos profissionais. Então, assim, eu sinto muito orgulho e eu não fiquei, embora eu tenha sentido orgulho, para mim não foi uma surpresa, porque eu sei que ela tem esse perfil, eu sei que ela é assim, é essa pessoa que não foge à luta, que se você disser assim, olha, nós temos um desafio e eu preciso de você, é lá agora. Como é que você quer? Que horas você quer que eu vá? O que você quer que eu faça? Tipo, ela é esse perfil, entendeu? Então, para mim, foi um motivo de orgulho, mas eu não fiquei surpresa porque eu sabia que ela iria agir assim mesmo, já a conheço. A assessora de Ana Paula no Conselho também acompanhou toda a luta e é só elogios à atuação da vereadora, que para ela foi uma grande líder nesse momento de crise. Eu trabalhava no Conselho, quando a doutora Ana Paula chegou, já estava aqui há 5 anos, e ela veio
né, trazer toda essa bagagem dela aqui para o conselho. O meu cargo era de assessora, então não sabia se iria permanecer, e ela optou por confiar no meu trabalho, então ela me deu esse voto, que eu sou muito grata, e a gente começou a trabalhar juntas, né? Então essa questão de confiança, ela já deu desde o primeiro dia, né? Então a gente foi galgando esse convivência, esse trabalho em conjunto. A doutora, quando a gente precisou, por exemplo, vamos dar um exemplo, de uma reforma, ela estava lá no sábado e no domingo participando ativamente da reforma. Então é isso que eu digo, ela não é apenas a presidente dos papéis, ela é a presidente do atendimento, é a presidente do que bota a mão na obra mesmo. Então foi uma grande alegria ter ela aqui conosco, né, nesses 6 anos. A gente está agora finalizando o mandato dela, então já está dando aquele quê de saudade, porque é muito bom trabalhar com ela. É uma pessoa que escuta, agora falando como funcionária, é uma pessoa que escuta o funcionário, que leva em consideração as opiniões, as sugestões. Então, eu realmente sou muito grata por esses 6 anos trabalhando ao lado dela. Na época da pandemia, a gente teve vários afastamentos, né, de profissionais por participar do grupo de risco. Então, o nosso quadro de fiscais ficou reduzido e a doutora Ana Paula botava máscara, botava todas as coisas de segurança e ia para o hospital, ia fiscalizar. Então, não teve um dia que o Corém não atuou. Então, a gente foi o primeiro estado a distribuir o material, as máscaras, para os profissionais de enfermagem. Então, a gente iniciou essa campanha, depois o Conselho Federal aderiu, enfim, mas tudo partiu daqui e encabeçado por ela. Então, ela ia nos hospitais, ela ia nas UPAs, ela ia fiscalizar, ela ia ver se os profissionais de enfermagem estavam tendo os EPIs necessários para atuar. Então, durante a pandemia, mesmo com todo o sofrimento que foi vivenciado, enfim, com o medo de pegar a doença, de levar para os seus familiares, ela nunca parou. Ela estava aqui e estava nos hospitais. À frente do Conselho, há exatos 6 anos, o planejamento agora é se afastar um tempo. Ela está prestes a deixar a presidência do Corém para se dedicar ainda mais à política. Para quem divide o dia a dia com Ana Paula, já fica a saudade. Na verdade, assim, eu acho que nesse momento, essa primeira fase, né, que ela se dedicou durante esses 6 anos aqui ao Conselho, eu acho que o próximo passo é ela alcançar voos maiores, né? Existe muito espaço aí dentro da enfermagem, inclusive a nível nacional, que a Ana Paula merece esses espaços, assim. Eu acho que acredito que ela vai conseguir alcançar, e para a gente aqui que vamos ficar trabalhando no Conselho, a nossa intenção é manter o legado que ela conquistou ao longo desses 6 anos, junto com toda a equipe, mas também, além de manter, alcançar também novas conquistas para a enfermagem. Porque, para vocês que não são da enfermagem e que não conhecem a realidade do que era o Conselho antes e o que se tornou o Conselho hoje como referência para todo o Brasil, e isso tudo foi com muito trabalho, né, com muita dedicação e, claro, com a participação de todos os profissionais, que foi uma das tarefas mais difíceis, que eu acredito que a Ana Paula, por ser essa grande liderança, por estar também inserida no meio político, por ter se tornado muito conhecida, ela agregou muito, aproximou muito os profissionais a conhecer mais sobre a profissão, a estar mais próximo do Conselho, e tudo isso foi somando e trouxe um crescimento, um entendimento maior dos profissionais. Então, assim, a gente via anteriormente profissionais insatisfeitos com o Conselho, a gente vê profissionais vindo visitar o Conselho, parabenizando as ações do Conselho. E logo quando a gente chegou, essa era uma realidade totalmente diferente. Então, assim, você chegar numa autarquia federal como essa, com mais quase 100 mil à época, profissionais de enfermagem, hoje já são mais de 107 mil. E você pensar assim, poxa, como eu vou fazer, o que trabalho eu preciso fazer para mudar a cabeça e o pensamento e aproximar esses profissionais para eles entenderem o que é o Conselho, qual é o papel do Conselho e para que eles venham juntos para agregar e a gente consiga alcançar os nossos objetivos enquanto profissão. O que fazer? Então, era algo que a gente não tinha ainda um plano, né? Mas a Ana Paula começou a se propagar muito como figura pública. Isso fez com que ela fosse conhecida em todo o estado do Ceará e ela começou a ser referência. Então, o que ela dizia, as pessoas seguiam. E isso fez com que os profissionais começassem a entender mais sobre o Conselho, sobre a profissão,
parassem de falar mal do conselho, porque existia essa cultura também dos profissionais atacarem o conselho, e isso mudou totalmente, sabe? Eu associo muito isso ao conhecimento que foi repassado, e esse conhecimento foi repassado através da Ana Paula enquanto presidente, porque ela fazia palestras para o Ceará inteiro, das faculdades ao interior do estado do Ceará. Ela andava palestrando e falando sobre o papel do conselho, nas redes sociais fazendo live. Foram anos de muito trabalho. Tinha época que a gente saía daqui exaustas, assim, cansadas e pensando que talvez não fosse possível. Mas aí quando a gente começou a receber feedbacks positivos, quando a gente começou a diminuir o número de reclamações via canal de ouvidoria, quando a gente começou a ver os profissionais indo para as redes sociais elogiar, nós estamos no caminho certo, vamos continuar assim que vai dar certo. Então, assim, perfeito nós não somos. Existem muitas coisas que ainda podem e necessitam ser feitas, mas eu acho que o salto que foi dado de 2018 até 2023, ele é um salto muito considerável. E eu atribuo muito isso a um trabalho em equipe, a uma liderança forte e determinada, como é o caso da Ana Paula. Outro pequeno intervalo, em minutinhos a gente volta trazendo curiosidades sobre a trajetória de Ana Paula Brandão, que pretende focar mais na carreira política de instância federal. E por isso está deixando o Conselho Regional de Enfermagem do Ceará no final deste ano. A Câmara Municipal de Fortaleza está ampliando a Central da Cidadania para dar voz a todos e garantir os seus direitos. Novos parceiros estão chegando para tornar a Central da Cidadania mais completa, com mais opções de atendimento. A Casa do Povo está de portas abertas, garantindo todo o apoio que você precisa. Porque estar cada vez mais próximo dos fortalezenses é nosso compromisso. Central da Cidadania na Câmara Municipal. Sua cidadania é a nossa fortaleza. O trabalho dos vereadores está em toda a Fortaleza. Eles traduzem a sua voz em leis municipais que fazem a cidade acontecer e se desenvolver. A informação do valor por quantidade do produto nos supermercados é lei da Câmara Municipal para garantir os nossos direitos. Quando a gente coloca o nosso carro no estacionamento, tem uma lei para proteger nossos direitos. O meu filho tem deficiência e teve prioridade na vaga da escola, garantida por lei municipal. O meu atendimento preferencial em todos os caixas também é trabalho dos vereadores. É lei. Uma cineminha também é garantida também pela lei municipal. E o nosso meio ambiente está protegido com uma lei municipal que proíbe as queimadas. O trabalho do vereador é construir uma fortaleza de todos. Uma cidade melhor pra gente viver. Fortaleza está trabalhando no plano diretor. Ninguém melhor do que você para decidir junto com a prefeitura o que o seu bairro mais precisa. Com o plano diretor, a gente vai planejar o uso do espaço público de Fortaleza para os próximos anos. Visite a plataforma virtual e faça suas propostas. A participação de toda a cidade na revisão do plano diretor é fundamental para construirmos a Fortaleza que queremos. Prefeitura de Fortaleza, a gente faz mais. Apesar da forte atuação da vereadora na área da saúde, Ana Paula vem tentando se desvencilhar da figura de enfermeira dentro da esfera política. Tanto é que parou de usar o nome do cargo junto ao nome próprio. Agora ela prefere ser creditada apenas como Ana Paula Brandão. Isso porque acredita que definir é limitar e também, assim, vai alcançar mais pessoas de diferentes áreas. A gente defende a pauta da enfermagem como um todo, mas nós precisamos agora ampliar a participação das enfermeiras dentro de políticas públicas que possam ajudar a população como um todo, e não somente na enfermagem. Foi uma coisa que a gente observou
que estava existindo um estigma de como se a enfermeira Ana Paula trabalhasse apenas para a enfermagem, assim como a professora Adriana trabalhasse apenas para a saúde. E quando você é eleita vereadora da cidade, você tem que trabalhar para todos e todas as pautas. Então, embora sabendo que a grande maioria de eleitores da Ana Paula vem da enfermagem de seus pares, a gente buscou trabalhar o nome da Ana Paula como a enfermeira que luta pelo povo como todo. Ela é enfermeira, mas ela luta por condições de moradia adequada, por saúde pública, por educação, por transporte de qualidade, por políticas públicas de mobilidade urbana. Então, a gente começou a pensar que a enfermeira estava aqui, a gente conseguiu lutas importantes, como a lei do repouso, a lei do piso, avançamos em várias questões a nível de defesa de prerrogativas e agora nós estamos em um passo, querendo dar um passo maior e construindo um planejamento maior, que é de transformar a enfermeira na liderança política que engloba todas as áreas de atuação da política, aquela que o fortalezense possa ver nela, independente da formação do fortalezense, se ele é professor, se ele é agente de trânsito, se ele é guarda municipal, se ele é enfermeiro, se ele é o empreendedor lá da Praça José de Alencar, ele precisa olhar na Ana Paula e identificar, eu sei quem é aquela que é enfermeira, mas que luta por condições de saúde adequada, por segurança pública, por educação, por mobilidade urbana. Então, ela pega o olhar dela da formação de enfermagem e aplica dentro de uma política pública como legisladora que possa transformar a vida de todos os fortalezenses. Então, é no sentido mais de abraçar toda a sociedade, se sentir abraçada pelo nosso mandato, porque tinha esse estigma das pessoas acharem, eu não vou lá na enfermeira, porque a enfermeira só defende a enfermagem. E aí isso restringia, às vezes, uma nutricionista de nos procurar no mandato para alguma demanda, restringia uma jornalista de nos procurar para uma demanda. E essa mudança, tirar a palavra do termo, que a gente só fez remanejar ele, é a vereadora Ana Paula. Mas quem é a vereadora Ana Paula? A enfermeira. Então, nós tivemos essa ideia. É a enfermeira que é vereadora e que faz uma luta de cuidado, de assistência para o povo de Fortaleza como um todo e não somente para uma categoria especificamente. Embora nós tenhamos todo o amor, toda a paixão, toda a força de vontade de mudar e transformar a vida desses profissionais que salvam e que cuidam das pessoas diariamente. Recentemente, Ana Paula teve uma experiência na Câmara dos Deputados em Brasília. Tomou posse na vaga de Eduardo Bismarck, que havia tirado uma licença. E a ideia dela é investir nesse caminho, de uma política mais ampla, menos municipalizada. Bom, a gente vai para mais uma possibilidade de reeleição na vereança. Temos aí a condição de sair pré-candidata mais uma vez, a vereadora, mas eu sou segunda suplente de deputada federal, passei alguns meses agora lá em Brasília, foi uma experiência muito positiva para mim e eu tenho interesse sim em voltar a concorrer a esse espaço para que a gente possa de fato construir dias melhores para o nosso povo. Não que nós não façamos isso na Câmara Municipal e fazemos, mas fazemos de maneira limitada para o nosso município. Eu acho que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados Federais, ela consegue chegar e abraçar uma quantidade maior de pessoas que precisam de projetos e de mudanças legislativas que realmente interfiram positivamente na vida delas. No âmbito da Câmara Municipal de Fortaleza, a gente tem feito isso, mas a gente tem nossa competência limitada dentro do território de Fortaleza. E muitas vezes a gente tem uma pauta, um projeto importante que a gente não quer deixar somente dentro do município. A gente quer que todas as pessoas ou todas as mulheres, dependendo da pauta, possam usufruir desse trabalho de legislador. Ana Paula Brandão tem uma filha, Germana, adolescente de 13 anos de idade, fruto da união com o ex-vereador Márcio Cruz. Germana nasceu de um parto prematuro quando a vereadora estava com apenas 5 meses e meio de gestação. Ela media 35 centímetros, pesava menos de 1 quilo. Foi um verdadeiro milagre ter sobrevivido. E por opção familiar, é a única filha de Ana Paula. Ela me cobra muito a presença, né? E agora que está adolescente, cobra muito mais, né? Porque antes não tinha vergonha, ou não tinha tanto aquele empoderamento. Hoje ela já
Hoje ela já entende, ela já cobra mais a minha presença. E para além das atividades do Corém aqui em Fortaleza, eu tenho muita atividade externa, então eu passo às vezes de semana fora de casa, né? Então isso torna-se um fator ainda mais difícil para nós que somos mulheres e que temos que ocupar esses espaços de decisão na sociedade, né? Presidência de conselhos, né? Então existe uma cobrança muito grande e eu me culpo muito também por ter tido momentos da vida dela que eu não conseguia acompanhar. Então, dificilmente eu consigo acompanhar a Germana na apresentação da escola, ou para estudar para uma prova, ou quando eu estou em casa, que eu consigo parar em casa, eu faço questão de deixar ela na escola, pegar ela na escola, que não é sempre, geralmente é na sexta-feira que eu consigo fazer isso. Então, eu já vou ocupando esse meu espaço com ela agora, para que ela não se sinta ainda mais, né, desamparada ou com a ausência da mãe. Mas é um fator determinante na minha vida hoje e foi um dos fatores que fez com que eu também parasse apenas a Germana. Eu só tenho ela porque eu não tenho condição de dar atenção para outra criança. Então, é uma decisão na vida de uma mulher que impacta muito. Então, assim, o que é que eu quero? Eu quero crescer politicamente, quero ter sucesso profissional na minha carreira profissional de enfermeira. Eu não consigo dar atenção para minha filha, uma filha que eu tenho. Então, eu vou ter outro para deixar com um funcionário, com uma pessoa, que não é a mesma coisa. Então, o fato de nós mulheres decidirmos que vamos ocupar esse espaço também é uma decisão que nos traz para nós uma consequência. Então, sua família, ou você não tem filho, ou você tem um, que você não consegue dar atenção para o que o filho merece, porque todo o seu tempo acaba sendo consumido pelo trabalho. A gente sai daqui, vai para casa e é trabalhando. A gente chega aqui, vai para outro canto e é trabalhando. E hoje em dia, quem trabalha pelo celular ainda é mais ainda. Então, é muito pesado para mim dizer isso, que eu tomei a decisão de não ser mãe novamente, porque eu já acho que eu tenho muitas ausências na minha casa hoje. Não só com a minha filha, mas também com o esposo, com todas as pessoas da relação familiar. Pelo que hoje o peso de ser vereadora e presidente do Conselho Regional de Enfermagem impõe. E como é algo que eu escolhi para a minha vida, tanto crescer do ponto de vista da minha carreira profissional de enfermeira, como crescer na carreira política, eu tenho que seguir o meu objetivo. E para eu seguir meu objetivo, nesse momento não cabe mais uma maternidade. Eu preciso, pelo menos, conseguir continuar criando a Germana e educando a Germana agora, no período da adolescência. Germana quer ser jornalista e não tem muita afeição à política, bem diferente da mãe e do pai. Enquanto Ana Paula Brandão segue firme, com muitos planos para um futuro próximo. Para quem conhece o trabalho da vereadora, uma decisão sensata e bastante plausível. Aqui a doutora Ana Paula faz tomar voos maiores. Eu vejo ela assim como deputada federal, né? Ela concorreu agora, está como deputada federal suplente. Eu a vejo como deputada federal efetiva daqui a alguns anos, lutando pela enfermagem, não só pela enfermagem, por todos os profissionais da saúde, né? Pela saúde como um todo, lá na Câmara dos Deputados. Eu acho que ela tem um olhar muito grande para vários segmentos, ela tem toda uma parte social também, mas na parte da saúde eu acho que nós ganharíamos muito com ela. Então, eu vou citar um pouco da minha realidade, que é a do Conselho. Então, a gente vê toda a luta, por exemplo, das interdições, que a gente nunca tinha feito interdição ética antes. Então, a gente começou a fazer esse processo na gestão da doutora Ana Paula Brandão. Então, ela tem esse olhar, esse cuidado de ir no posto de saúde, do interior, lá naquele bem distante, para ver as condições de trabalho do profissional. Eu acho que ela, como deputada, isso ficaria mais forte, né? Ela teria o maior poder para chegar nesses municípios mais distantes, para poder interferir e trazer uma melhoria, tanto para a população como para os profissionais de enfermagem.